O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Bem, passemos para a coluna aberta, na qual eu e Felipe seguimos repercutindo a invasão russa à Ucrânia. Coluna aberta. Integridade física de usina ucraniana foi violada, segundo o chefe da agência nuclear da ONU. O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, ele chegou em Zaporizhzhia, acompanhado da sua comitiva, e dizendo que a missão da IAEA vai ficar na usina enquanto for necessário. Tá? Ele disse que tem muita coisa que ele e a sua equipe precisam ver, eles precisam colher muita informação, e ele disse que, se necessário, ficarão lá por semanas. Tá? Ele elogiou o trabalho da equipe de funcionários e tudo mais. Aí o que acontece? Alguns dos nossos ouvintes até comentaram, né, no Twitter, falou: poxa, mas vocês semana passada falaram que nenhum dos dois países queria essa visita da IAEA. E de fato, as manifestações contra continuam. A pressão para ter essa visita da IAEA, ela veio muito mais dos países europeus, tá? E nós também tivemos eventos, pelo menos mostrando algum descontentamento do lado ucraniano, como a gente vai ver. Tá? Mas o principal temos a missão da IAEA na usina nuclear de Zaporizhzhia, que é a maior usina nuclear da Europa, com 6 reatores, 2 estão funcionando. Ele disse que parte da equipe vai ficar lá de maneira permanente, de qualquer maneira. E ele disse que as condições de segurança estão precárias, tá? E, é importante colocar uma coisa, tá, Matias? Quando eu digo que ele disse que a integridade física da usina foi violada, como você leu a manchete, essas declarações que eu tô falando, são de hoje, tá, gente? São de hoje, não é que ele visitou secretamente, publicou um relatório, não. Ele chegou hoje na usina, tá? Disse que outras preocupações são o fornecimento de energia externa, né, por conta ali da necessidade de resfriamento dos reatores. Então, se você corta esse abastecimento, você tem que ligar os geradores a diesel, né, que são geradores emergenciais, não são projetados, né, para ficar ligados por muito tempo. Então, o que acontece? A Rússia, a Ucrânia, melhor dizendo, acusa a Rússia de não ter mostrado todas as áreas da usina, tá? E que foi apenas uma apresentação orquestrada, né? Foi ali só deixaram ele ver algumas coisas, algumas partes que seriam mais convenientes. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou a Rússia de ter intimidado residentes, tá, na cidade de Enerhodar, que é a cidade mais próxima da usina, a mentir para os inspetores da IAEA. O Grossi afirmou que ele pôde ver tudo que ele pediu para ver, porém ele reclamou de não poder se comunicar com as tropas russas, com os militares russos que estavam no controle da usina, que estavam, né, ocupando a usina. Essa missão deixou, repito, 6 pessoas na usina. Dessas 6, 3 ficarão lá permanentemente. Vai ter uma rotação, tá? Então 6 ficaram lá, aí depois 3 vão embora, aí depois esses 3 voltam para os outros 3 irem embora e vai ter uma rotação, tá? E que a IAEA vai ficar lá o quanto tempo for necessário. Então, assim, não foi uma visita que vai produzir um relatório condenatório, alguma coisa assim. Foi uma missão de observação que vai deixar observadores que vão relatar o que está acontecendo, teoricamente para serem relatórios neutros, né? Ou seja, sem a troca de acusações. Só que aí que tá. Esse tipo de coisa normalmente não permite você fazer acusações. Então, o que eles vão falar é: olha só, estão caindo projéteis perto da usina.
Agora, esses projéteis são ucranianos ou são russos? Eles estão vindo de que lado? Quem está disparando? Eles não vão poder falar, olha, eles vão poder escrever assim, há indícios de que esses projéteis estão vindo da Ucrânia. Há indícios de que esses projéteis estão vindo da Rússia. Há indícios de que está acontecendo não sei o quê. Mas eles vão relatar o que está acontecendo de forma neutra. Junto com essa visita, e aí foi uma questão curiosa, a Ucrânia acusou a Rússia de ter atacado locais que estavam na rota da missão da EA. Sabe? Então a missão da EA tinha que passar pela cidade X e pela cidade Y. E aí forças russas teriam bombardeado a estrada entre X e Y. E, ao mesmo tempo, tá, a Ucrânia bombardeou a cidade de Enerhodar, que é a maior cidade próxima, como parte da ofensiva sul ucraniana, da contraofensiva, se preferirem, que é o termo utilizado pelo governo ucraniano. E, nesse caso, não foi uma troca de acusações. O próprio governo ucraniano admitiu, tá, nessa sexta-feira, que atingiu alvos perto de Enerhodar e de Kherson. Enerhodar, que repito, ou Energodar, né? É o H na grafia em russo, o G na grafia em ucraniano. A gente sempre faz questão de lembrar isso, para não ficar parecendo que a gente está usando a pronúncia de um ou de outro como favoritismo. Não. As forças russas admitiram ter atacado essas forças perto de Enerhodar. Então, a visita da EA à usina de Zaporizhzhia, ela vai ser de relatório, de observação, e sem grandes poderes, porque, novamente, nenhum dos dois lados quer uma visita com grandes poderes. A Rússia, porque alega que essa visita vai ser pró-Kiev, vai ser contaminada por Kiev ou pelos vários países, né, que assinaram aquela declaração pedindo pela desmilitarização da região, e a Ucrânia porque fala, olha, se mandar uma missão com poderes, uma missão bem organizada, vai ser reconhecer a presença russa ali. Tá? Então foi uma missão de observação que, como demonstração até de prestígio político, de importância do assunto, foi o Rafael Grossi, que é o chefe da EA, mas não é ele que vai ficar só para deixar claro, tá? Não é ele que vai ficar nessa equipe permanente, tá? Vai ficar outros 6 caras lá, né? Caras ou mulheres, e não vai ser o chefão da EA, porque senão, né, pode acontecer alguma coisa com ele, sei lá. Inclusive vocês podem ver nas imagens ele utilizando o colete balístico azul, né, no tom da ONU e tal. Então, em relação a Zaporizhzhia, ele falou, olha, a integridade física foi violada, as condições de segurança estão precarizadas, existem questões que a gente precisa olhar, mas ele não vai falar, olha, a segurança da usina foi violada pela Rússia, foi violada pela Ucrânia, ou a Rússia não pode usar a usina como um escudo, que é a acusação ucraniana. O que ele vai falar é do ponto de vista técnico. Então, as trocas de acusações vão continuar e as trocas de interesses vão continuar, que a gente já explicou 2 programas atrás, salvo engano. Né? Isso aqui não é, tô de saco cheio, não vou explicar de novo. Não, é porque, para objetividade um pouco do programa e também para divulgar o nosso próprio programa para os ouvintes mais recentes, né? Então, ouçam lá quando a gente fala da usina. Mas, recapitulando um pouco, a usina ela fornece cerca de 1/5 da energia elétrica ucraniana. Então os ucranianos não podem ficar sem a energia gerada por essa usina, e os russos sabem disso. Então os russos usam a usina como por essa vantagem militar, falando, a gente pode cortar o fornecimento, a gente pode cortar aqui. Ao mesmo tempo, a Ucrânia fala, olha, quando a Rússia ameaça de cortar a energia, quando a Rússia ameaça de fazer isso, ou de até mesmo roubar a energia elétrica, porque é uma possibilidade, você conecta no grid controlado pela Rússia, eles podem causar uma catástrofe nuclear, que vai ameaçar, né, que vai fazer Chernobyl parecer peixe pequeno. Lembrando que o problema da usina não é uma bomba cair nela, não é um disparo atingir ela. A usina foi projetada durante a Guerra Fria para aguentar porrada. O problema é você ter a usina no meio de uma zona de combates, que é o que está acontecendo, e, consequentemente, as condições de operação da usina ficarem precarizadas e isso sim gerar algum incidente nuclear. Tá? Teve até um nosso ouvinte que trabalha numa usina nuclear no Canadá que comentou no programa passado, ou retrasado agora, acho que foi no programa passado, né?
sobre esse tipo de operação que envolvem sempre muita manutenção, muita segurança, e você ter uma usina no meio de uma zona de combate, né, o estresse de tudo isso aí e tal, pode, né, prejudicar bastante a operação. Aí, meu caro Matias, eu citei, né, a ofensiva ou contra-ofensiva ucraniana. Tá? A Ucrânia anunciou no último dia 29 de agosto, na segunda-feira, via a porta-voz Natalia Humeniuk, tá? Que as forças ucranianas iniciaram a contraofensiva para libertar a região de Kherson. Tá? Né, Kherson, que é a capital regional ali, e que fica bem ao norte da Península da Crimeia. A gente repercutiu, né, que a Ucrânia atingiu alvos, inclusive, dentro da Península da Crimeia, e, segundo a Natalia Humeniuk, eram para afetar a capacidade logística do inimigo, atingindo depósitos de munição e também pontes e estradas utilizadas pelas forças russas. E aí, o Zelensky, tá, também na última segunda-feira, no seu discurso, ele disse que os ucranianos eles estão prontos para recuperar o seu próprio território e pediu para que os russos voltem para casa. Se querem sobreviver, é hora de fugirem. Vão para casa. Essa contraofensiva ocorre, inclusive, apoiada, né, pelas duas últimas levas de equipamento militar vindo dos Estados Unidos e de outros países da OTAN, como sistemas de foguetes HIMARS, que têm sido utilizados para atingir esses depósitos de munição. Os Estados Unidos também mandaram aqueles mísseis anti-radar, que a gente mencionou no último programa, que também têm sido utilizados contra os sistemas de defesa russos, defesa antiaéreos especialmente. O Ministério de Defesa ucraniano até publicou imagens que, claro, quando eles publicam essas imagens, é para ser propaganda de guerra, é para mobilizar as pessoas, é para mobilizar os próprios cidadãos ucranianos, falar, olha só o que a gente está fazendo, né, estamos agindo assim. Mas divulgou um vídeo da utilização desses mísseis, os HARM, e é curioso porque eles foram lançados a partir de MiG-29 ucranianos. E eu digo que é curioso porque no início da guerra havia aquela suspeita, aquela reivindicação, melhor dizendo, russa, né, de que eles tinham destruído todos os meios aéreos ucranianos. Então a Ucrânia recebeu novos meios aéreos ou recuperou alguns. Então, por exemplo, aviões que estavam em depósito, que estavam com problemas de manutenção, aí a Ucrânia recebeu peças de países OTAN. Então ela não recebeu aviões, recebeu peças para fazer os seus aviões, para conseguir botar os seus aviões em operação. Enfim, levanta muitas perguntas. E aí, claro, a Ucrânia, né, via a porta-voz, ou via o Zelensky, quem for, não vai falar, olha, estamos atacando Kherson com X mil homens, com X mil veículos, com tantos aviões, com tantos caças, né? Você tem uma opacidade, tanto nas forças russas quanto nas forças ucranianas. Na verdade, eu diria que nas forças ucranianas nós temos uma opacidade ainda menor, porque a gente tem os status das forças russas pré-guerra. No caso da Ucrânia, a gente não sabe direito o que foi destruído até aqui, quantos voluntários internacionais ainda estão lá, quantos estão efetivamente em combate, o que é propaganda, o que não é, esse tipo de coisa. Por que eu estou citando isso? Porque o grande questionamento das próximas semanas não é apenas o alcance que essa ofensiva ucraniana vai ter. Eles vão conseguir dar um pau nos russos, vão tomar Kherson, vão tomar Crimeia e vão vencer tudo. Ou os russos vão resistir, os ucranianos não vão conseguir avançar. Mas também o fato de que, quanto da sua força a Ucrânia vai ter que mobilizar nessa contraofensiva, e se isso não gera alguma vulnerabilidade em outro ponto do fronte. Porque como a gente mencionou lá no início da guerra, antes mesmo da guerra, lá em dezembro, a Ucrânia ela sofre do, entre aspas, cobertor curto. Né? Porque a Ucrânia, você tem forças russas em todos os lados da Ucrânia. Né? Você tem a Crimeia ao sul, você tem a fronteira ao leste, você tem a fronteira ao norte, você tem Belarus ao norte e você tem a Transnistria ao oeste. Né? Então, se essa ofensiva não deixa outros setores vulneráveis. Enfim, e junto com isso, falando em forças russas e destruição de forças russas, destruição de forças ucranianas e tal, a Rússia retirou uma das suas baterias antiaéreas S-300 que estava na Síria e mandou para a Crimeia.
tá? Isso foi confirmado por diversas imagens de satélites, foi confirmado pelo governo turco, afirmando que eles não poderiam vetar navios de transporte na região, né, já que o governo ucraniano protestou, né, falando, peraí, Turquia, você fechou os estreitos para os navios de guerra russos, mas aí eles estão passando equipamento bélico, né? E aí a Turquia falou, olha, a gente bloqueou para navios de guerra, que é o que a gente pode. Agora, um navio de carga, a gente não pode bloquear a carga específica, né? Então, uma bateria de mísseis antiaéreos foi retirada da Síria e enviada para a Crimeia. Outras notícias ligadas, né, direta ou indiretamente ao conflito, meu caro Matias. O primeiro navio carregando cereais ucranianos chegou no Chifre da África, tá? Docou no Djibouti no último dia 30 de agosto, carregando 23 mil toneladas de trigo, né? Lembrando que o Chifre da África é uma das regiões mais afetadas pela escassez de alimentos derivados Foi quase um trava-língua, né? Por quê? 3 mil toneladas de trigo. No Chifre da... só faltou uns tigres no navio. Mas, no Tigray. No Tigray, boa. Mas os tigres não podem estar tristes. Tá? Sem tigres tristes. Os tigres têm que estar felizes. Triste é, sei lá, aranha. Aranha é um bicho escroto, tem que ficar triste. Felipe revelando sua aracnofobia aqui. Não, mas já falei isso várias vezes. Aranha, esses... bichos australianos. Pronto. Tá em um lugar que o Felipe não ficaria confortável. Não, nem um pouco. O ministro de Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, se encontrou com o seu homólogo iraniano, né, o Hossein Amir Abdollahian. Fiquei curioso para saber se ele teria ascendência armênia, né, com esse sobrenome, mas enfim, eles conversaram sobre as relações bilaterais, inclusive, né, sobre aquele contrato de fornecimento de drones iranianos para a Rússia. Olha só, inclusive, meu caro Matias, uma coisa muito curiosa, tinha até esquecido de colocar a notícia, as Forças Armadas Russas estão contratando jovens, pessoas que brincam com drones, né, como parte do seu programa de expandir o uso de drones pelas Forças Armadas Russas. A gente já explicou isso aqui, né? A Rússia é uma das 10 maiores economias do mundo e ela, como qualquer país, basicamente, ela precisa priorizar algumas áreas na sua pesquisa e desenvolvimento. Então a Rússia ela tem alguns submarinos mais modernos do mundo, ela tem mísseis balísticos extremamente desenvolvidos. A Rússia desenvolveu o primeiro míssil hipersônico, né, que é o Punhal, né, que é agora que os Estados Unidos estão desenvolvendo os seus. Porém, isso fez com que a Rússia entrasse em defasagem em algumas áreas, uma delas é a dos drones. Né, a gente comentou isso durante a guerra e tal. E a gente já comentou isso algumas outras vezes, né, de como as potências médias que tem usado muitos drones, né? Tem desenvolvido muito drones porque pela relação custo-benefício, né? Países como Turquia e Irã, justamente. Enfim, voltando aqui para o encontro, né? Também nesse encontro, o ministro de Relações Exteriores iraniano entregou o que seria uma proposta de paz europeia para a Rússia, né? Na qual não foi especificada de qual país ou qual líder europeu seria o autor, seria o articulador. Imagino eu que muito provavelmente o Macron, né? A Rússia disse que o Nord Stream 1 vai interromper o fornecimento de gás aí por 3 dias devido à manutenção, de novo, a gente vai falar mais disso, porque a gente está indo em ordem cronológica, tá, gente? Essa notícia aqui é do último dia 30 de agosto. Aí no dia 31 de agosto, os ministros de Relações Exteriores da União Europeia concordaram em deixar as regras de visto para russos mais difíceis, tá? Alguns integrantes, né, especialmente os países do leste, como Polônia e os 3 países bálticos, desejavam o banimento do visto para russos, tá? Defendiam que, basicamente, os russos fossem impedidos de entrar na União Europeia. Porém, o acordo final foi de deixar as regras mais difíceis, suspendendo o acordo que facilitava os vistos para os russos, tá? Aí no dia 1º de setembro, meu caro Matias, o senhor Ravil Maganov, ele que era o chefe da board, né, de diretores ali, ele era um chefão, né, uma das principais figuras da Lukoil,
que é a maior empresa de petróleo privada da Rússia. Tá? A Rosneft é a maior da Rússia, mas a Rosneft tem uma grande participação estatal. A Lukoil é a maior privada. Tá? Ele estava num hospital, onde ele tinha passado mal, enfim, ele teria lá uma doença, e ele foi para o hospital, e aí ele caiu da janela. É uma epidemia russa. De pessoas caindo da janela. É a Defenestrite. A minha risada saiu bizarra porque eu tava bebendo água, tá, gente? Eu não quis dar um banho aqui no estúdio. Mas, e curiosamente, ele era uma das poucas figuras do alto escalão econômico da Rússia que criticava a invasão da Ucrânia. Olha aí. É um dos sintomas. É um dos sintomas, E aí ele caiu da janela. É assim, né? É o que você falou, né? É impressionante como tem muita gente caindo da janela nos últimos meses, nos últimos anos, né? E, poxa... Praga tá com inveja. Então assim, a gravidade é complicada às vezes, né? A gente já falou, por exemplo, a gravidade aqui no Brasil também já foi complicada em vários momentos, né? Castelo Branco, Ulisses Guimarães, né? E então a gravidade não perdoa, né? Então assim, só para deixar claro, eu não sei de nada, tá? Não sei nada que aconteceu. Minha janela fica quase sempre fechada, inclusive. Eu já falei em outras oportunidades, né? Que minha mãe criou a figura da bruxa da gravidade pra gente ficar longe da janela. Até porque ela perdeu um primo que caiu criança da janela. Pois é, agora você deixou o quadro pesado aqui. Mas enfim, o quadro pesado. E só pra deixar claro, tá? O Ravel Maganov, ele caiu da janela e faleceu. Tá? Ele, né? Veio a óbito. Né? Aí falam, né? Não sabe se ele tirou a própria vida, se foi um acidente, se foi, né? Enfim, alguma coisa e tal. E aí aquela coisa, né? Ele sobreviveu, ficou lá machucado e tal, mas ele não sobreviveu aos 8 tiros que tiveram depois. Não, brincadeira, tá? Brincadeira, não sei de nada. Não sei de nada. Essa semana também estão chegando, né, as delegações para o exercício militar Vostok, que vai começar no último dia 7 de setembro. Vostok significa leste em russo. Não confundir com o circo que tinha. Né? E oeste é Zapad. Inclusive, muito provavelmente de Zapad que vem o Z, né? Que é utilizado nos veículos militares russos na invasão da Ucrânia, que se tornou um símbolo nacionalista, né, na Rússia, simbolizando a invasão como um todo. Né? Mas o exercício militar Vostok vai começar no dia 7 de setembro, em 7 locais de treinamento no extremo leste da Rússia e também nas águas russas do Pacífico, ou seja, pertinho do Japão. Vão envolver mais de 50 mil militares, 5 mil veículos variados, incluindo 140 aviões, 60 navios. Tá? Os países envolvidos serão Rússia, claro, né? China, Índia, Laos, Mongólia, Nicarágua, Síria, Quirguistão, Cazaquistão e Tadiquistão. Tá? Então, esses países soviéticos, o Laos, Mongólia, uma tradicional aliada russa, Nicarágua, Síria, né? 2 países também têm... Síria é um aliado russo desde a Guerra Fria, Nicarágua tem aumentado seus elos militares com a Rússia, e China e Índia. A China, que já participou outras vezes, a China que tem participado dos seus primeiros exercícios estrangeiros, e a Índia, as 3 potências nucleares envolvidas, né, fazem parte do Pacto de Cooperação de Xangai, teoricamente são aliados, embora China e Índia não andem lá morrendo de amores. As tropas vão ficar bem separadas, né, que nem eu sempre cito da participação greco-turca na Guerra da Coreia, que ficavam muito longe, né, os soldados de ambos os países. Até para evitar acidentes. Também. Acidentes e exercícios militares acontecem aos montes também. Putz, eu achava que era munição de festim. Eu achava que era chumbinho. Aí, vamos para uma notícia de hoje, tá, meu caro Matias? Em que o G7 disse que vai impor um teto, tá, coletivo para a compra de petróleo russo. Tá? Então, assim, a ideia é, olha, até um certo ponto pode comprar petróleo da Rússia.
Depois dessa quantia, então, ainda não está definido qual será, né, esse teto, tá? Ele vai valer a partir do dia 5 de dezembro, que é quando, inclusive, as novas medidas da União Europeia vão passar a valer. Mas véspera do inverno também. Mas é mais ou menos o seguinte. No hemisfério norte, evidentemente. Vou dar um número aleatório, tá? A França vai poder comprar 10 bilhões de petróleo russo. Ela vai lá e compra 10 bilhões de petróleo russo. Putz, a gente precisa de mais petróleo. Não, já tá no teto, vai comprar petróleo dos sauditas, de quem for. Vai virar crédito de carbono isso aí, né? Não sei. Eu não sei. Pode ser. Para contornar o teto, é isso que você tá querendo dizer? Isso. Pode ser. E isso foi determinado pelos ministros, né, de Finanças e Economia de Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Japão e Canadá. E curioso você ter citado o Japão, Felipe, porque também saiu na semana passada um levantamento do Center for Research on Energy and Clean Air, que é um think tank finlandês, de que 3 das maiores economias do leste asiático, combinados, compraram 5 bilhões e meio de dólares em combustíveis russos, né? Seja carvão, petróleo ou gás. E só o Japão foi responsável por 2,6 bilhões dessas importações, isso desde a invasão russa à Ucrânia em 24 de fevereiro, né? Então, está estimado que a Coreia do Sul comprou mais 1,7 bilhões, enquanto que Taiwan 1,2 bilhões de dólares. E só para complementar o seu complemento, a Rússia disse que os países que colocarem esse teto, né, implementar esse teto, a Rússia vai suspender as vendas para esses países. Tá? Então, vocês vão querer limitar a compra, então a gente não vai vender nada. Vocês que se virem. E aí a última notícia dessa primeira parte do bloco, né? No último dia 30 de agosto, faleceu o último líder da União Soviética, o Mikhail Gorbachev. Dentre as mensagens, né, sobre a morte dele, tivemos as condolências do presidente russo, Vladimir Putin, tivemos o Joe Biden dizendo que ele foi um homem de grande visão, o Bill Clinton dizendo que ele foi um baita cara legal, o Antônio Guterres afirmando que ele foi um estadista que mudou o curso da história e que estou profundamente triste pela sua morte, o Macron disse que foi um homem da paz, cujas escolhas abriram um caminho da liberdade para os russos. O Boris Johnson disse que ele sempre admirou a coragem e a integridade do Gorbachev. Enfim, tivemos aí diversas declarações, né, de lideranças estrangeiras. O Vladimir Putin, ele prestou condolências, ele foi ali numa espécie de velório privado, né? Depositou ali flores, fez uma oração, fez lá o sinal da cruz perante as câmeras e tal, porém ele não vai comparecer o funeral, né? O funeral com as cerimônias devidas, né? de um ex-chefe de Estado, devido ao fato dele ter devido à sua agenda. Disse que tô com muita coisa que fazer, tem uma guerra e tal, então ele não vai comparecer. E assim, ele fez, né, teve uma postura mais protocolar, até porque a figura do Gorbachev não é benquista dentro da Rússia, né? Cabe lembrar que nas eleições de 1996 ele teve menos de 1% dos votos. Exatamente. Aí você assim, nosso entrosamento, esse é o ponto que eu queria chegar. O Gorbachev, e aí eu tenho um texto sobre ele que eu escrevi em 2014, nos 25 anos da queda do muro, que eu até divulguei nas redes sociais. Aí queria agradecer, inclusive, por exemplo, o nosso querido Guilherme Madeira, né, o juiz que elogiou bastante o texto e tal. É um texto chamado Gorbachev, tá com a grafia Gorbachev, né? A injustiça do herói e seus fracassos. Né? Quando eu digo injustiça do herói, por quê? O Ronald Reagan, por exemplo, disse que o Gorbachev foi um herói da liberdade. E o que acontece? O Gorbachev ele tem imagens completamente distintas fora e dentro da Rússia, que é o que você estava falando. Fora da Rússia,
a imagem dele é de um grande estadista. Recapitulando brevemente as condições em que o Gorbachev chegou ao poder. No final da década de 1970, a União Soviética passava pela chamada Era da Estagnação, sob o governo do Leonid Brezhnev. Então era uma estagnação econômica, especialmente. O crescimento econômico estava praticamente detido. A União Soviética gastava muito do seu orçamento em pesquisa e desenvolvimento de armas por conta da corrida armamentista na Guerra Fria. Junto com isso, a União Soviética tinha ali uma questão internacional, né, dela ter, especialmente com os países europeus, né, uma relação de desconfiança, de condenação, por conta especialmente da invasão do Pacto de Varsóvia, de parte do Pacto de Varsóvia, à Tchecoslováquia em 68, suprimindo, né, a Primavera de Praga. Isso, e as reformas do Alexander Dubček, né, o socialismo de face humana, né, e guarda esse nome, tá? O Dubček. O governo Brezhnev é o período também ali da DETAN, então você tem uma aproximação com os Estados Unidos, tá? Mas você tem um distanciamento da Europa, enfim. E aí, via as deliberações ali no Presidium do Soviético Supremo da União Soviética, né? Presidium de presidência coletiva, tá? Falam, olha, a gente precisa de uma liderança jovem, de uma liderança reformista. O Brezhnev, em 1980, né, ele passa a ter diversos problemas de saúde, né, ele fumava muito, então ele sofre de um AVC, depois ele sofre acho que 2 AVCs, na verdade. Os últimos 2 anos de vida dele, ele é basicamente uma figura simbólica, ele pouco governa na prática, porque ele estava muito debilitado. E principalmente, o que acontece? O Brezhnev, né, ele governou a União Soviética desde do golpe que derruba do golpe da linha dura, né, que derruba o Khrushchev em 64 até a morte dele em 82. Então, assim, foram 18 anos e você substituir o Brezhnev por uma figura reformista seria um contraste muito grande, seria um choque muito grande. Então, a partir de 1980, o governo da União Soviética estava na prática, né, nos integrantes do Presidium, em parte, inclusive, da linha dura, e falou, olha, a gente vai pôr uma liderança reformista, mas com prazo, né, ali um processo de transição. E aí é o período que, a gente já mencionou isso algumas vezes, é um período chamado de gerontocracia, né, governo dos mais velhos, porque foram colocadas as lideranças mais antigas do partido na liderança da União Soviética, até como uma maneira de, entre aspas, homenagem, tá? Muitas aspas aqui. Então, o Brezhnev é sucedido pelo Andropov, que era o diretor da KGB, né, que governa por menos de 2 anos, também já estava em idade bastante avançada, que é sucedido pelo Chernenko, que também governa por menos de 2 anos, porque também tinha idade bastante avançada. Aí, com esse prazo, né, ou seja, um período de mais ou menos 5 anos, de 80 a 85, que a União Soviética fica com uma liderança bastante enfraquecida, né? Junto com isso, você tem guerra no Afeganistão, você tem Ronald Reagan nos Estados Unidos aumentando os gastos militares, aumentando pressão sobre a União Soviética, pressão no discurso, pressão em ações. O maior exercício da OTAN, inclusive, é realizado nessa época. E aí eles falam, ok, agora é hora de um líder reformista, né, um líder jovem e reformista. Quando o Gorbachev chegou ao poder, ele tinha 50 anos de idade, 50 e poucos anos de idade. Então, ele chega ao poder com essa ideia de ser, olha, vai ser uma liderança jovem, uma liderança para reformar a União Soviética, né, e mudar a postura também internacional da União Soviética. Lembrando, ele assume o poder, logo depois já tem, né, a pancada do desastre de Chernobyl, né, que gera gastos exorbitantes para a União Soviética, para recuperação e tal. E isso permanece até hoje, inclusive, né? A gente, por exemplo, Belarus, 1/4 do orçamento nacional de Belarus, quando o Estado se tornou independente, era direcionado aos impactos de Chernobyl, tá? Enfim, então Gorbachev, internacionalmente, qual vai ser a imagem dele? Ou melhor dizendo, o que vai basear a imagem internacional dele? Ele é o cara que se reúne com o Reagan para falar sobre o armamento nuclear, então você tem a retomada do controle sobre o armamento nuclear. Ele retira as tropas soviéticas do Afeganistão.
Ele encerra a doutrina Brezhnev, né? Tanto que aí vai ter lá a doutrina, entre aspas, né? A doutrina My Way, né? Que é a brincadeira com a música do Frank Sinatra, em que os países do leste vão começar o seu processo de abertura, então solidariedade na Polônia, por exemplo. Também o processo de unificação da Alemanha, o fim do Muro de Berlim em 1989, a unificação que vai ser concretizada em 91. Então, internacionalmente, ele vai ser visto como o cara que vai retomar o diálogo, que vai encerrar a Guerra Fria, né? Então, tanto que tem o encontro dele com o Bush pai, que sucede o Reagan, em Malta, né, em que eles declaram o fim da Guerra Fria. Agora, o que você lembrou, meu caro Matias, internamente, ele fracassou muito. Por quê? Aí alguém pode falar, pô, mas Felipe, a glasnost, a perestroika, né? Glasnost significa abertura, perestroika significa reestruturação. Que eram as reformas política e econômica. E as ideias dele eram justamente deixar a economia soviética mais dinâmica, né? Lembrando que estava vindo desse período da estagnação, e aumentar representatividade, fim do controle sobre a imprensa, por exemplo, então aumentar a imprensa livre, aumentar a articulação política, e também tivemos o fim das eleições unipartidárias. Agora, o que acontece? Duas coisas acho que é importante a gente destacar aqui. Primeiro, a linha dura, não precisa nem ser linha dura, né? Mas assim, os setores mais tradicionais do Partido Comunista, especialmente, falaram, esse cara aí tá longe demais. Essas reformas estão abrindo demais, estão fazendo coisa demais, ele está traindo a Constituição Soviética, ele está traindo o socialismo, esse cara está abrindo demais, está indo longe demais. E os setores liberais do Partido Soviético, liderados pelo Boris Yeltsin, né? O Boris Yeltsin que era um social-democrata, basicamente, vão falar, não, essas reformas estão indo, são poucas, essas reformas não estão indo longe o suficiente. E por que eu falei do Alexander Dubček antes? Porque muito dessas propostas do Gorbachev vão ser inspiradas no socialismo de face humana do Dubček, do Alexander Dubček. Enfim, e aí o que acontece nesse sentido, né? Nós temos a tentativa de golpe da linha dura, né, em agosto de 91. O Gorbachev é brevemente preso, inclusive. O Yeltsin, que era o presidente da Rússia eleito em julho de 91, né, ele se torna a principal liderança contra o golpe e vai se tornar a principal liderança perante a opinião pública de boa parte da União Soviética, especialmente na Rússia. Tem a famosa tem duas imagens muito famosas disso, que é quando o Gorbachev está apresentando alguns projetos dele e o Boris Yeltsin se levanta, vai até o púlpito, enfia o dedo na cara do Gorbachev, e a segunda é do Boris Yeltsin em cima de um tanque em Moscou, em agosto de 91, resistindo ao golpe, porque o Gorbachev estava preso, e assim, o Gorbachev... Em direção à Duma. Isso, o Gorbachev não tinha autoridade moral basicamente nenhuma. Se o Gorbachev falasse para as pessoas, vão pra rua resistir ao golpe, as pessoas vão falar, não, vou para casa. Se ele falasse, vão para casa, as pessoas vão falar, não, vou pra rua. Tá? Elas vão fazer o contrário do que ele falasse. Então, o Gorbachev, ele perde rapidamente qualquer apoio que ele tinha dentro da União Soviética, porque ele não consegue dialogar com os principais atores políticos, as reformas dele não têm o efeito desejado, desagradam muitas pessoas, e isso vai colaborar para a queda dele, que, como o Matias lembrou... E queda do nível de vida também, né? Porque houve um empobrecimento muito grande na Rússia e até depois da dissolução da União Soviética, uma maior concentração de renda, né? A gente sempre bate nesse ponto, né, de que Moscou já foi uma das cidades com maior promédio de bilionários no mundo, né? E como você mencionou, meu caro Matias, em 96, o Yeltsin ele é reeleito presidente da Rússia e o Gorbachev teve 0,5% dos votos. E a segunda coisa é que... E ele tinha uma visão também muito ligada ao Ocidente, né? Porque fez propaganda da Pizza Hut. Mas isso depois. Depois, sim, mas participou dos Simpsons, né? Virou um queridinho, né, do Ocidente e para alguns setores da sociedade russa... Pegou muito mal. Pegou muito mal. Então, assim, a primeira as reformas dele geraram amplo descontentamento, tá? Então teve a linha dura falando, tá indo longe demais, vamos dar um golpe... E teve os reformistas falando, não está indo longe o suficiente,
vamos substituir esse cara e conduzir as reformas nós mesmos. E junto com isso tem uma grande questão que é o seguinte, parte da imagem internacional do Gorbachev é assim, ele acabou com a União Soviética, né? As independências das 15 repúblicas soviéticas, ele liberalizou todo esse processo, então, né, o que o Macron falou, não, ele garantiu o caminho da liberdade para os russos, né? Ele está se referindo ao fim da União Soviética. O Gorbachev, em nenhum momento, ele queria o fim da União Soviética. Assim, as reformas dele eram para reestruturar a União Soviética. O que ele queria era uma maior federalização soviética. Tanto que nós temos o Pacto da Federalização de março de 91, mas que não vai a lugar nenhum, tá? Porque basicamente o pacto é engolido pela dinâmica de eventos. Inclusive, essa proposta desse pacto é algo que vai desagradar muito a linha dura soviética. Quando nós temos o fim das eleições unipartidárias, o Partido Comunista vai perder em 6 repúblicas, né, nas 3 bálticas principalmente. E aí quando nós temos a independência da Ucrânia, que aí se torna fato consumado, digamos assim, o fim da União Soviética, né? Não faria muito sentido você ter a Rússia mantendo a União Soviética, entre aspas, sem a Ucrânia principalmente, né? Eram as 2 maiores economias soviéticas. Então, o Gorbachev, então, resumindo, né, esse breve obituário, a imagem internacional do Gorbachev é ligada a diversas ações e diversas medidas que ele tomou que são vistas como benéficas para o mundo, como a retomada de controle de armas nucleares, retirada soviética do Afeganistão, o fim da doutrina Brezhnev no leste europeu. Agora, dentro da Rússia, ele é uma figura que ele é visto como, primeiro, um cara fraco. Essa é a primeira palavra que fala Gorbachev, ele foi fraco. Ele não soube liderar. Porque o que ele queria desagradou todo mundo e o que ele queria não deu certo, e tanto não deu certo que a União Soviética acabou. Porque, novamente, o que ele queria era uma flexibilização, o que ele queria era um processo de abertura e dinamização da economia. O que ele conseguiu foi alimentar setores nacionalistas em algumas das repúblicas soviéticas, como o Matias falou, também prejudicou indicadores socioeconômicos, criou um trauma dentro do partido, perdendo bases políticas dele, enfim, agradou a crise soviética que já existia, tá? Não é que a crise econômica soviética foi culpa dele, repito, a estagnação vinha desde o Brezhnev e era muito agravada pelo fato de que, proporcionalmente ao PIB, a União Soviética tinha que gastar, melhor dizendo, né, muito dinheiro para manter a corrida armamentícia da Guerra Fria, para não ficar numa defasagem tecnológica, tá? Então, ele minou a sua autoridade política, a sua própria autoridade política, e acabou minando a própria União Soviética. Então, por isso que ele tem essa imagem muito distinta. De fora da União Soviética, novamente, o nosso querido Madeira até falou isso, que na época ele era garoto, né, lia as notícias ali para prestar vestibular e tal, e o Gorbachev parecia um herói, né, o cara que, poxa, ele, né, vai retomar controle de armas nucleares, ele quer o bem de todo mundo, ele quer avançar causas, né, de convivência e tal, mas dentro da Rússia, dentro dos países soviéticos, ele é visto como um cara fraco, um cara que fracassou em tudo que tentou, basicamente. E claro, tudo isso agravado por ele ter herdado entre aspas, né? Mas enfim, a questão de Chernobyl complicou muito também. Enfim, então acho que é interessante a gente trazer essa visão do Gorbachev para os nossos ouvintes, porque muitos deles vão ter essa visão que você falou, essa visão quase de um personagem dos Simpsons, né? Pizza Hut. Ele fez propaganda também depois da Louis Vuitton, né? Não foi? Acho que mais perto, já mais velho, tá? Acho que ele fez propaganda da Louis Vuitton. Eu até fui conferir aqui na Wikipédia dos Simpsons, né? A Simpsons Wiki, de que ele não emprestou a voz dele pro personagem, quem interpretou ele foi o Hank Azaria, que fazia vários personagens. É o Moe, não é? O Moe, entre outros, né? O Hank Azaria, que o ator em si, acho que ele é mais conhecido pelo namorado da Phoebe em Friends, que ele faz um físico que se muda pra Minsk. Isso. Esqueci o nome do personagem, mas enfim. Eu não vou lembrar agora. Mas que ele fala pra Phoebe que dependendo do ângulo ela parece uma estátua do Lenin.
Aí a gente vai girar por outras notícias europeias, meu caro Matias, né? Vamos aqui cruzar o Mar Negro, vamos para relações entre Turquia e Grécia, já que a Turquia acusa a Grécia de ter utilizado, né, de ter travado na mira dos seus sistemas antiaéreos S-300, de origem russa, que ficam em Creta, alguns caças turcos que estavam realizando patrulhas. A Turquia classifica isso de uma ação hostil, já a Grécia disse que os aviões não estavam com os devidos equipamentos de identificação acionados, né, o transponder e tal, e que isso, né, a Grécia fez essa defesa, e a Turquia acusa a Grécia de adotar ações incompatíveis com o espírito da OTAN. Por sua vez, o governo grego também, né, agora por sua vez não, mas saindo dessa relação, indo para a Grécia, né, teremos aí uma comissão parlamentar de inquérito, uma boa e velha CPI, sobre o escândalo da espionagem, né, lembrando que vários parlamentares e políticos gregos foram espionados pelas Forças Armadas usando spywares. O premier Mitsotakis disse que não sabia de nada, o ex-chefe da inteligência das Forças Armadas renunciou e agora teremos uma comissão parlamentar de inquérito. Da Grécia, vamos para a Sérvia, onde no último final de semana o governo sérvio anunciou o cancelamento da parada do Europride, né, que é a parada LGBT que ocorre em todas as capitais europeias no mesmo dia. Ela está prevista, né, para agora, os dias 12 e 18 de setembro, e o Alexander Vučić disse que essa decisão era necessária devido à falta de segurança e às diversas ameaças de grupos de extrema-direita e extremistas contra a parada. Ele reconheceu que cancelar o evento feria os direitos de uma minoria, tá? Violava os direitos de uma minoria, porém é uma medida necessária devido aos diversos problemas. Lembrando que a primeira-ministra da Sérvia é uma mulher homossexual, tá? Então tem essa questão também. Nessa semana também o chefe de diplomacia da União Europeia, Josep Borrell, anunciou que conseguiram mediar, né, o diálogo entre Sérvia e Kosovo, tá? Em que a Sérvia concordou em abolir a necessidade de apresentação de documentos por portadores de identidade kosovar e, por sua vez, o Kosovo não vai requisitar documentos para portadores de identidade sérvia. Lembrando que, como Kosovo, né, durante muito tempo foi parte da Sérvia, para boa parte da Sérvia é parte da Sérvia, inclusive, é o berço histórico da nação sérvia. Mas por que eu estou falando isso? Porque você tem uma grande parte dessa população que está acostumada a transitar pela fronteira. Mora de um lado da fronteira e trabalha do outro, ou vice-versa. Então, aí nós tivemos aqueles vários confrontos, tivemos barricadas por conta dessa questão de documentação e também pela questão das placas de trânsito, né? Já que por 2 vezes a lei de placas de trânsito não, é placas de carros, né? A lei de placas de carros kosovar havia sido adiada e agora ela entrou em vigor no dia 1º de setembro, também conhecido como ontem, tá? Então cerca de 50 mil veículos que têm placas sérvias no Kosovo terão que adotar placas kosovares. Então isso pode levar a também uma retomada de tensões, uma retomada de problemas. A gente cruza a fronteira da Sérvia com a Hungria, onde o governo húngaro anunciou que a empresa russa Rosatom vai construir, né, 2 novos reatores nucleares para a Hungria, tá? O acordo de 2014 ele havia sido colocado em xeque devido às sanções europeias e agora ele foi liberado e a construção vai começar agora no mês de setembro, tá? Serão 2 novos reatores no complexo nuclear de Paks, que fornece cerca de 40% da energia elétrica consumida pelos húngaros. Tá? O complexo nuclear de Paks, que entrou em operação em 1982. Tá?
E, inclusive, ele usa os reatores do modelo VVR, que é o mesmo reator da usina de Zaporizhzhia, tá? O mesmo modelo. Os reatores que já existem, né? Os novos modelos, eu não sei dizer se vão ser do mesmo modelo, acredito que não. Os novos modelos, se vão ser do mesmo modelo, essa frase ficou ótima. Aí, meu caro Matias, a gente vai para a notícia jogar para a torcida da semana, né? Por quê? A Polônia, via o líder do presidente Lei e Justiça, né, que é o partido do governo, né, o Jarosław Kaczyński, que é uma das principais lideranças políticas polonesas, embora hoje, né, ele não esteja num cargo oficial, ele, até pouco tempo atrás, era vice-primeiro-ministro, ele foi primeiro-ministro, e ele era irmão gêmeo do Lech Kaczyński, que foi presidente da Polônia, que morreu num acidente aéreo na Rússia, né? Um acidente aéreo que é cercado de teorias da conspiração. E o Kaczyński falou que a Polônia vai exigir, vai cobrar, né, da Alemanha 1,3 trilhão de dólares em compensações pela Segunda Guerra Mundial, tá? Lembrando, o governo alemão disse que nos acordos de paz, tá, todas as questões de compensações já foram tratadas e não aceita, né, afirma que o assunto está encerrado. Tá? Pronto. Os acordos de paz estabeleceram quais seriam as compensações, quais seriam as negociações. Lembrando que a Alemanha, em relação à Polônia, ela cedeu territórios e também teria cedido parte do seu parque industrial. A Alemanha dificilmente vai aceitar por conta dessa discussão. E por quê? Para não abrir um precedente. Alguns anos atrás, a gente comentou aqui no programa, né, que o governo grego queria pagamento de compensações pela Alemanha, com a Grécia alegando que na época a Grécia foi subrepresentada nas conversas de paz, tá? Então o que acontece? Se a Alemanha falar, tá bom, vamos pagar para a Polônia, aí no dia seguinte vai ser a Grécia falando, opa, também quero a minha parte. Aí vai ser, sei lá, a Bélgica, vai ser até a França, não sei. A Polônia, que é o maior destinatário de verbas da União Europeia, que tem na Alemanha o maior contribuidor, o maior contribuinte. E aí entra uma outra questão ainda, que é o seguinte, para os nossos ouvintes. Alguém pode falar, mas poxa, no caso da Polônia, além da ocupação, da destruição e tudo mais, tem também o fato de que nós tivemos os campos de extermínio, a exploração das pessoas, o trabalho forçado das pessoas ali. Então tem uma compensação também por isso. Pois é, a Alemanha, ela paga compensações a Israel pelo uso de mão de obra forçada de judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Veja bem, são indenizações pelo uso da mão de obra forçada, porque Israel disse que jamais poderia aceitar pagamentos pela vida das pessoas, né? Então não é uma indenização pela morte das pessoas, é pelo uso da mão de obra forçada. Então, por que eu disse que é uma notícia então jogar para a torcida? Porque ele é uma declaração para a população polonesa. Fala, olha, a culpa é da Alemanha, a culpa dos alemães. Nesse cenário em que a Polônia, né, tem proposto, né, diversas medidas mais rígidas, mais fortes contra a Rússia, enquanto a Alemanha é criticada por supostamente não fazer o suficiente para apoiar a Ucrânia. Então é isso, é jogar para a torcida. No fim das contas não vai dar em nada. A Alemanha não vai pagar. A Alemanha pode até, por debaixo dos panos, né, fazer algumas concessões aqui e ali e tal, mas não vai pagar. Porque senão abre um precedente complicadíssimo para a Alemanha. Falando em Alemanha, meu caro Matias, o premier alemão, o chanceler Olaf Scholz, disse na segunda-feira, dia 29, que a União Europeia precisa progressivamente reformar as suas instituições para adotar o voto por maioria em algumas questões, como política externa e fiscal. Lembrando, os órgãos da União Europeia precisam do voto por consenso, ou seja, não pode ter um voto discordante. Então, na hora de você impor sanções contra a Rússia, você tem a Hungria com, entre aspas, poder de veto, como aconteceu nas últimas semanas. Então, o que o Olaf Scholz está falando é, a gente tem que introduzir o voto por maioria, para progressivamente, né, o processo de federalização da União Europeia, que não é segredo nenhum, não é nenhuma teoria da conspiração nem nada, tá? Então é transformar ali as organizações europeias como uma espécie, por exemplo, de Senado, né, em que você
dependendo da maioria, sei lá, pode colocar 2/3, pode colocar 4/5 até, não sei. Você consegue tomar decisão em vez de necessitar o consenso, que aí sempre vai ter alguém, né, com poder de veto que vai levantar a mão e pode, enfim, não vou dizer atrapalhar, né, mas pode, enfim, gerar mais debates, mais discussões. A Alemanha também disse que o esquema de bilhetes de trem por 9 euros teria economizado quase 2 milhões de toneladas de CO2, de emissão de CO2. E a Alemanha também anunciou um acordo de 28 milhões de dólares com as famílias das vítimas do ataque terrorista das Olimpíadas de Munique em 1972, tá? Que a gente vai inclusive mencionar na Semana na História. Da Alemanha passamos rapidamente pelos Países Baixos, já que 3 soldados neerlandeses se feriram perto do hotel dele em Indianápolis depois de um tiroteio. Ainda não se sabe direito o que aconteceu e um dos soldados estaria no estado crítico. E também nos Países Baixos, o sistema ferroviário do país entrou em greve, já que os trabalhadores da Nederlandes Spoorwegen, tá, paralisaram o trabalho na última terça-feira, tá, devido às condições de trabalho e melhores pagamentos. De lá vamos para a França, né, onde o Macron retornou da sua visita à Argélia, né, declarando uma nova e irreversível dinâmica de progresso dos laços entre os dois países. Tá? Foi uma visita de 3 dias e o acordo que renova a parceria entre os dois países, né? Também segundo as declarações, teremos cooperações artísticas, culturais, uma expansão de 8 mil vistos para estudantes argelinos para poderem estudar na França, a criação de uma comissão conjunta de historiadores para examinar o período colonial e as guerras de independência e um acordo para maior cooperação de investimento. Tá? Não fala explicitamente de questões energéticas ainda. E para os nossos ouvintes que trabalham com tanto com questões fiscais quanto com inteligência artificial, a França desenvolveu um sistema, tá? Foi desenvolvendo um sistema em cooperação entre o Google e a empresa Capgemini, que vai utilizar imagens aéreas e de satélite e vai cruzar essas imagens com as bases de dados dos fiscais, a base de dados dos impostos e das declarações de propriedades. E esse sistema detectou 20 mil piscinas não declaradas e que, se taxadas, podem levantar aí cerca de 10 milhões de euros. Então o camarada foi lá, construiu sua piscininha, não declarou para o imposto de renda, não falou, olha, né, a minha propriedade que tinha tanta área construída, agora tem uma piscina, tal, né? Não declarou. Aí tiraram as fotos, né, satélite, Google Maps e tudo mais, desenvolveram lá um sistema que cruza uma coisa com a outra, então, endereço Croissant número 2, tem piscina na imagem? Tem. Tem piscina na declaração? Não. Então, pum, manda a cartinha pro camarada, porque agora ele vai ter que pagar 200 euros por ano, tá? De imposto. Então, amigo, vai ficar complicado. Da França, meu caro Matias, vamos até a Itália, onde no último domingo, dia 28, o Papa Francisco visitou o túmulo, a cidade de L'Aquila, né, onde está sepultado o Papa Celestino V, que renunciou em 1294. Ele era o último Papa que havia renunciado antes do Bento XVI. O Bento XVI, inclusive, visitou o local anos antes de renunciar, e muito se especula que o Papa Francisco estaria cogitando, né, a renúncia, né, devido ali a questões de saúde também, né? O Papa Francisco disse que o Celestino V foi uma pessoa muito humilde, né, e que os humildes são vistos como fracos e perdedores, mas que na verdade eles são os verdadeiros vencedores, enfim. Então ele teria ali visitado, né, o túmulo do penúltimo Papa a renunciar.
Da Itália, a gente cruza ali o mar Mediterrâneo, vamos até a Espanha, onde infelizmente uma notícia climática, né? Tivemos uma tempestade de granizo na região da Catalunha, que destruiu, danificou carros, residências, deixou 50 pessoas feridas e infelizmente um bebê de 20 meses faleceu, porque ele foi atingido por uma pedra de 10 centímetros de diâmetro. Os nossos ouvintes podem ver até algumas imagens na internet, né, de, por exemplo, piscinas, enfim, carros que quebraram os vidros e tal, e infelizmente um bebê faleceu porque foi atingido por uma pedra enorme de granizo. Em Portugal, a ex-ministra da Saúde, Marta Temido, renunciou ao cargo porque ela tomou uma decisão de temporariamente fechar os serviços obstétricos emergenciais e, por conta dessa decisão, uma mulher grávida de origem indiana precisou de ser transferida de hospital e veio a falecer, tá? E por conta disso, a ministra então renunciou e a renúncia foi aceita, né, pelo primeiro-ministro. Tá? A morte foi no sábado, tá? Depois que ela teve que ser transferida do Hospital de Santa Maria para o Hospital São Francisco Xavier. E de Portugal, vamos até o Reino Unido, né? Uma aliança mais antiga do mundo, com 2 notícias e meia. Né? Uma delas é que Gibraltar finalmente, né, virou cidade. A gente comentou isso, né, nas celebrações do jubileu da rainha, e que o status de cidade é um status, tem sido concedido pelo monarca, não é baseado num parâmetro socioeconômico, demográfico, alguma coisa do tipo. É a diferença de city e town, né, que a gente explicou à época. E agora Gibraltar oficialmente passou a ser city, né? E o que aconteceu? Na hora que foram lá fazer a cerimônia e ter lá a declaração e tal, descobriram que Gibraltar já deveria ser uma city desde 1842, quando a Rainha Vitória concedeu o status a town de Gibraltar. Estamos falando aí de 2 dos maiores reinados... o maior e o segundo maior. O maior e o segundo maior do Reino Unido, né? E simplesmente não protocolaram o negócio no registro, tá? Foram lá fazer a pesquisa e tal, e chegaram no National Archives e estava lá que a Rainha Vitória falou: Gibraltar é uma city. E alguém falou: tá bom, legal, ok, deixa aqui, depois a gente manda pra lá, entendeu? O correio tá fechado já, a gente manda depois. E então, Gibraltar era pra ser uma city há 180 anos, mas não era porque a burocracia fez cagada. E a outra notícia é que nessa semana agora, no dia 5 de setembro, teremos o anúncio de quem será o ou a nova premier do Reino Unido, né? A disputa está entre o Rishi Sunak e a Liz Truss. O Rishi Sunak, que foi o mais votado entre os parlamentares britânicos, porém a Liz Truss, que é a atual ministra de Relações Exteriores, que cometeu diversas gafes e patacoadas e acordos péssimos e que violam os direitos humanos das pessoas, como deportar as pessoas para Ruanda, ela é a favorita do eleitorado do Partido Conservador, tá? Não é uma eleição geral. Quem vai votar são só os integrantes do Partido Conservador para concluir o mandato que o Boris Johnson foi eleito. A gente explicou bastante essa situação nos últimos meses e tal. E eu falei que eram 2 notícias e meia, né? Então, assim, a primeira notícia é de Gibraltar, a segunda notícia é que a Liz Truss continua a favorita. Segundo as pesquisas, ela tem 94% de chance de ser a nova premier do Reino Unido, e ela será... Eleição que ocorrerá na próxima segunda-feira, dia 5 de setembro. Isso. E ela será nomeada pela rainha no Castelo Balmoral, né, Balmoral, que fica na Escócia, né, não no Palácio de Buckingham, como normalmente acontece, já que a rainha está na sua residência de veraneio, e por questões de mobilidade e de saúde, ela não teria, né, não seria conveniente, melhor dizendo, ela ir até Buckingham, né, para isso. Então a Liz Truss vai até a Escócia, ou o Rishi Sunak, né, para ser então empossada ali, né? Tem que curvar a cabeça e tem que pegar na mão dela de um determinado jeito e tal, enfim. Então, essas são as nossas notícias europeias.